E outra coisa, assim, a gente tem que ter também um pouquinho de paciência, estava falando com o Fernando, né? É uma estratégia também nova para a gente. É a primeira vez que a gente está trabalhando com o coletivo do CONASEMES. A gente sempre trabalhou com coletivos do COSEMES, de outros estados. Mas todo mundo junto, toda hora, o tempo todo. Aí vai ter que fazer uma negociação. Porque é gestor que está tendo menino, é pesquisador, autor que está tendo que trocar fralda e fala pelo telefone, peraí que tem que trocar fralda. Então tem várias coisas acontecendo com as pessoas ao mesmo tempo. E aí, há pouco, contar com a colaboração de vocês, porque vai ter que conversar mais com o Paulo, né? Porque é inadmissível, gente, aí para terminar minha fala, é inadmissível, com 26 anos de Sistema Único de Saúde, a gente ainda apelar, eu não conheço o rapaz, admiro o currículo dele, ele viajou para vários países do mundo, mas não faz sentido a gente utilizar referência bibliográfica, Bárbara Stafield, que Deus a tenha onde eu estiver, que orientou muito a determinada década desse país, mas não é possível que a gente não tenha referências nacionais brasileiras que possam orientar o trabalho de... Enfim, isso me parece mais um outro movimento. É bom para apresentar trabalho, mas não é o caso. Então, assim, vamos utilizar nossas experiências. Acho que o CONASEMES acumula, e os COSEMES também acumulam experiência de outras experiências, não diria nem bem-sucedidas propriamente, mas eficazes. Né? A gente pode ter um município que trabalha bem com quilombola, como pode ter um outro município, e aí a gente poder integrar isso e trabalhar na perspectiva, na esperança firme, né, e na confiança de que a gente vai estar tendo outros dispositivos, porque isso não vai parar nesse manual, né, gente? Isso não vai parar só na prateleira dele mesmo. Então, eu queria fazer essas observações. E quem é que está escrito aqui que quer falar? Cristina, tinha mais alguém? Se não, depois Camila. Eu vou brincar com ela, falar depois dela é um nó cego, né? Assim. Mas eu ainda estava na fala básica e especializada. Agora, yes, a história do Manual do Gestor, valeu demais. Eu estava incomodada com esse nome desde de manhã. E sem saber se falava ou não, porque é aquela história que tem hora que você não sabe se passa o limite, se não passa. Por que tem que ser do homem? Entendeu? Tem que ser todos. Mas o que eu ia falar é talvez para a gente resolver a dificuldade do capítulo da atenção especializada em redes, eu acho que eu queria apoiar a fala do Fernando assim, e reforçar a questão da região, que não existe rede modelo em lugar nenhum. Que essa rede, eu acho que talvez fosse a ideia para seguir o exemplo de Olga, assim, a história que Olga vai seguir, e depois na teorização conversar com o Gustavo, que assim, a gente tem redes temáticas propostas, mas que elas se materializam nas regiões de diferentes formas. Que na região norte a gente vai buscar essa rede de um jeito, e aí o TFD, não sei o que, papapá, talvez a gente pudesse ter essa coisa da diversidade contemplada no capítulo, afirmando as redes temáticas e tal, mas colocando que isso tem que ser discutido na região de saúde, e é quando a questão da governança e das CIR, das comissões intergestores regionais, faz com que haja diferença nessa construção de rede ou não. Tá? Então eu acho que era nessa linha de reforçar a região de saúde. É que eu fico com vergonha de ficar em pé, para falar a verdade. É bem rápido. E a outra coisa, talvez coubesse, Nilo, que a gente sempre fala, que na construção da rede tem que discutir o papel das secretarias estaduais, porque é quem controla o dinheiro da média e alta complexidade. Por esse, na minha visão, é um dos obstáculos e nós críticos para a construção de rede, porque naquilo que depende do município, a gente faz. A gente não constrói rede, não é por conta disso, é porque a gente não tem dinheiro para fazer a gestão do recurso que constrói a rede. Isso tem que aparecer em algum lugar. Só um pedacinho aí. Era só isso. Não, mas é um pedacinho só. Até porque costuma ser outra rede no estado. É, porque é uma rede paralela. Outra regulação. Então, eu acho que isso tem que estar colocado, que a gente tem uma rede municipal, que para construir rede a gente depende dessa discussão do Estado. Eu acho que é tão importante colocar isso em texto. Só por exemplo, né, o Congresso do CONASEMES, semana que vem, dia 1º e tal, tem lá
A ambulância do SAMU vai dar cobertura, evento, tal, parará, parará. Aí a vigilância sanitária local exige que tenha um posto médico avançado lá dentro. Aí o posto médico avançado é de quem? Do município de Fortaleza. A ambulância do SAMU no Ceará, o SAMU inteiro é estadual. Um não começa com o outro, aí começa a dar briga. Então se um não faz, é administrando esse negócio, assim, entendeu? A conduta que um faz não é aceita pelo outro e tal, e entendeu? Então é um exemplo típico dessas coisas que acontecem no dia a dia. Camila Rodrigo Chaves. Pergunta. Onde que vai estar a questão da saúde mental? As especificidades da criação da rede, assim, nos textos, onde você espera que traga? Pensar casos que abordem esses temas. Tá, porque isso, o exemplo que o Charles exatamente, o exemplo que ele deu muito interessante, assim, da discussão do campus como matriciamento e tal. Então, um caso vai permitir fazer essa discussão. E a outra coisa, pode ser uma resposta para aquele dependendo caso, do caso. Agora não pode ser só a pessoa com transtorno mental. Sim. Mais uma coisinha, senão não é gente. Porque sempre tem, né? Sempre tem. Em qualquer lugar, mesmo no caso. Gente, E não, outra coisa que ele perguntou também, uma coisa que ele trouxe, assim, porque quando ele falou dos exemplos do caso, achei interessante que ele cita também a questão do pré-natal, porque isso é um nó crítico para qualquer município de qualquer porte, o acompanhamento do pré-natal, né, do baixo e do alto risco. Então, eu acho que seria um caso interessante de pensar, porque ele dá conta de muitos componentes. Não, até essa coisa do caso, a gente pode depois ter um grupo, não sei, 3 ou 4 pessoas que pensassem nos casos, né? As características para o autor poder se referenciar além da Olga. A gente pode botar a Olga também pode esculhambada, mas aí vai ser muita coisa para estar na pobre da Olga. Eu acho que a Olga é a gestora, tem outros personagens. Não, quem quer jogar uma praga no gestor, pega todos os dedos e joga nele. Quem é a próxima pessoa? Quem? É nessa fala. Então, era esse o encaminhamento que eu queria propor, Rodrigo, porque assim, eu não sei quando terá ou se terá outro momento presencial, e aí já vai muito ao encontro da minha ansiedade, de realmente sair encaminhado que vai ser gerado um texto, aí eu não sei qual os atores de participação desse texto, exatamente com esses componentes, né? Fulano de tal, que moradora da cidade tal, cuja município de tantos mil habitantes, cuja gestora de saúde se chama Olga, etc, 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 com capacidade instalada tal, cujo município de referência é tal, assim. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer o desenho dos nossos textos. Só para tentar caminhar, essa questão aí já para voltar. O congresso do Conasems vai até o dia 4 de junho. Eu acho que a gente, como tem feriado, então eu vou tentar fazer antes, mas pelo menos uma primeira. Vamos fazer o seguinte, então. Até o feriado, até depois do feriado, porque aí tem um feriado para produzir. A gente vai produzir uma primeira proposta de Vila SUS, Olga, e pensar alguns casos e vai botar para consulta dos gestores e dos autores. Vocês vêm, mandam sugestões, a gente sistematiza e aí o Conselho Editorial faz uma síntese desse processo e aí vai ser o que vai estar valendo, beleza? Só tem que acrescentar o COSENS, porque eu acho que isso é uma questão que a gente quer fortalecer, entendeu? A rede, COSENS, tal, e o COSENS como referência. Não, isso está fechado. COSENS na região, COSENS não importa. É só para fechar, eu acho que a história da Vila SUS, os casos, artigo, a forma que a gente quer colocar isso. E aí eu pegando a palavra do Rodrigo da nossa reunião há 2 semanas atrás. Não vamos criar algo tão original, tem vários trabalhos aí muito bons e a gente pode trabalhar com experiências passadas. Eu fiz um curso de regulação, o Nilo foi um dos que ministrou o curso há uns 10 anos atrás, 2005, 2006. E na qual eu começava assim. Eu acho que alguns, eu até mostrei para o Rodrigo, Cidade de Recaminho. Cidade de Recaminho é uma cidade do sertão nordestino com 100 mil habitantes, tem a sua principal pronto-socorro, que é a porta de 100%. O PSF só cobre 30% de sua população. E vinha caracterizando essa cidade.
O prefeito foi recém-eleito e quer modificar tudo. A secretária acabou de assumir e nunca assumiu gestão. Era o primeiro, abria. Aí vinha atrás, fundamento das políticas do SUS e tal. Esse aí. Eu acho que a gente podia, eu já até falei com o Rodrigo, aí depois vem caso a caso. E cada caso, e aí está muito... Um caso de câncer envolve atenção básica, envolve regulação, envolve média complexidade, envolve alta complexidade. Em cima daquele caso, se discutiu tudo que a gente está colocando aqui. Aí tem um caso de hiperdia aí, né? Aqui não funciona o sistema de hiperdia, não funciona o sistema de assistência farmacêutica. Eu sei que no final, sei que a mulher morre. Eu estou dizendo pro Nilo. O Nilo disse, bora fazer um final feliz, pelo menos. Ela só se contou isso. Há 10 anos atrás ela morria de câncer. Mais alguém? Mas era uma desgraça completa, que roda tudo é o Estado. É a realidade da região. Mas, gente, acho ótimo que a gente chegou nesse grau de descontração, né? Só pediria, só conto com vocês o seguinte: temos prazo, 30 de junho. Tudo que aqui teve esse brainstorming de ideias vai ser peneirado pra gente do que é possível fazer, tá certo? Então, por favor, não aguarde necessariamente que essas promessas sejam cumpridas para depois dizer, estou sem chão. Não seja por isso, dá um saquinho de terra, cada um põe um pouquinho no chão e aí vocês transitam. Mas, por favor, não tem como se não escrever. Sem escrever, não tem como a gente trabalhar, tá? Mesmo que seja desordenado, desgovernado, mas depois a gente faz a leitura, porque só dá para trabalhar em cima de texto com alguma coisa escrita. Tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa. Só Deixa eu só perguntar para o Tiago. É que a gente está aqui representando o gestor, né? A gente não está como autor, alguns aqui, né? Isso, só pra... Mas assim, não quer dizer... Gente, não é por mal não, mas ó, eu juro que eu queria ter tempo pra ajudar. Não é nem por mal, né? Trouxe a gente tem um pessoal do COSEMS legal, né? Graças a Deus trouxe junto. E aí a única coisa que eu queria saber é assim, se depois do material construído, pelo menos pode ser passado pra gente também avaliar, né? Porque a revisão acho que seria legal. Eu acho que isso também é o processo de produção das Não, então assim, o dia 30, só como é que vai estar isso no coisa? Hoje inicia, de certa maneira, com os pactos aqui, a produção do texto em si. Os autores vão produzir o texto, a gente vai ficar de referência. Dia 30 eles entregam a primeira versão do texto. Aí como é que a gente vai fazer? A gente tem um grupo... 30 do mês. De junho, são 40 dias, aí mais ou menos. Dia 30 de junho, eles entregam. A gente vai ficar com a gente, esse texto está previsto 4 semanas, ficar com o Conselho Editorial. Como é que a gente vai fazer? A gente discutiu isso um pouco ontem. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, 4 pessoas vão ler todo o material, porque tem um pedaço da revisão que é coerência, o que link e tal. Então, Nilo, Rodrigo, Ana e Irene vão fazer uma imersão de 2, 3 dias e vamos ler o material inteiro e lá a gente já vai começar a produzir um certo arranjo. Vai ser lá em Petrópolis. Vai ser em Petrópolis. Depois de produzido isso, depois de ter feito esse primeiro trabalho, a gente vai mandar para os gestores da referência fazer uma segunda revisão, que aí vai ter uma semana mais ou menos para revisar, mas aí também não são as 300 páginas, né? Cada um no seu quadrado mais ou menos, que vai fazer uma leitura, vai fazer as considerações, vai devolver para a gente, e aí a gente vai sentar com alguns autores, a gente vai devolver só o que precisar de mais diálogo, a gente vai dar um jeito de se encontrar e dialogar, porque aí eles vão ter mais, se eu não me engano, mais umas 3 ou 4 semanas para entregar a versão final, que a gente vai fazer uma nova revisão para ir fechar. Mas dependendo, a gente vai ter que avaliar aí, porque assim, mudou muita coisa, né? Aí mudou, assim, o Vila SUS que a gente discutiu aqui, redefiniu muita coisa. A gente viu, acho que tem muito trabalho pela frente. A gente vai ter que
sentar, esfriar a cabeça, refletir, fazer uma reunião do Conselho Editorial e ver, se necessário for, a gente faz um segundo momento juntando mais algumas pessoas. Tá certo? Mais alguma dúvida? Vamos passar para as últimas duas partes. Tem vigilância e assistência farmacêutica. Excelência. Eu juro que o meu é muito mais fácil que a assistência farmacêutica. Está tudo resolvido já, não é complicado que nem a atenção médica. Gente, antes de mais nada, agradecer. Eu posso ficar em pé, não quero sentar aqui, parece Roda Viva aqui, né? Então, vou ficar em pé mesmo. Bom, agradecer, né, o convite, né, para a gente poder escrever esse capítulo. Eu juro que eu não sou o dono da bola, né, porque estão me privilegiando aí com um capítulo, né, então, Elton. Só quero pedir desculpa para a Secretaria Executiva e para a Comissão, né, por ter sido meio rebelde, talvez por trauma da academia, viu, Manu? Então, a gente, né, a gente teve origem lá na academia, então a gente, quando vai da academia para a gestão, a gente torna-se muito mais objetivo, mais prático, talvez, não é uma crítica nada da academia, obviamente. A academia tem uma responsabilidade de pensar e é óbvio que não pode abrir mão disso. E a criação do pensamento e depois a aplicação desse pensamento é que acho que faz parte da dificuldade que a gente tem à frente da gestão, né? E aí eu acho que a rebeldia faz parte, né, também, né? Acho que então assim, por isso que eu não cumpri todos os ditames aí da academia, né, a princípio, mas a gente vai procurar se enquadrar agora, né? Bem, na questão da assistência farmacêutica, obviamente que a gente, conversei muito rapidamente com o Elton, não dá para a gente falar em combinação, né, Elton? Mas, a princípio, a gente vai traçar uma linha aí para escrever justamente em cima da questão da integralidade. Não dá para fugir disso quando se trata da assistência farmacêutica e ver esse estado de coisa que está na assistência farmacêutica e o que a gente pretende, né, ter na assistência farmacêutica. Em função disso, acho que essa questão da integralidade é fundamental e para nós, né, diante do que foi passado aí durante o dia de hoje, a gente está praticamente inserido em todos os blocos aí, né, em todas as partes, em todos os capítulos, e obviamente que isso facilita um pouco a gente escrever, mas que tem uma parte fundamental que eu vou tentar mostrar aqui rapidamente agora, para a gente... Por favor. Então, né, isso rapidamente, para mostrar mais ou menos que a gente está preocupado, né, com essa inserção dentro da discussão da assistência farmacêutica no país. Então, traz primeiro os desafios, os problemas aí, né? Eu acho que essa questão do financiamento da assistência farmacêutica para nós é um privilégio, né? A gente teve lá no Ministério da Saúde em 2003 até 2007, então a gente participou dessa superação das dificuldades de financiamento da assistência farmacêutica em função do cumprimento de um desejo do presidente Lula, né, que nos obrigou a formular a farmácia popular. Então, a partir do momento que... todos eram contra a farmácia popular. A gente que estava já na frente do departamento ali, nós todos éramos contra a farmácia popular, achava que era um monstro que a gente estaria criando ali. E aí ele falou, tudo bem, se vocês não criarem, nós vamos chamar alguém para criar, né? Então, a partir daquele momento que nós entregamos o pacote da farmácia popular, nós nunca mais tivemos problema de financiamento da assistência farmacêutica. Então, quer dizer, a partir de 2003 até esse ano, né, o orçamento da assistência farmacêutica só vem não crescendo e nunca teve disputas assim, né, de discutir com outros setores, toma lá da cá, né? Então, quer dizer, essa questão do financiamento está resolvida, mas só que isso não resolve a questão da assistência farmacêutica, né? Então, nós resolvemos o problema do acesso, mas perdura ainda a questão da qualidade da assistência farmacêutica. Então, é isso que a gente está querendo abordar nesse momento. Acho que tem questões que foram colocadas, né? Principalmente a questão da REMUN, que remete para o gestor municipal essa questão da organização da assistência farmacêutica,
Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter que abordar uma questão das redes, né, que eu vou estar mostrando aqui. Mas, enfim, né, acho que a assistência farmacêutica básica, a atribuição do município, não se resolve simplesmente no município. Ela vai ter que estar resolvendo com o Estado, né, a organização em redes aí, de como é que vai fazer esse medicamento de um pouquinho mais de complexidade, além do atenção básico, né? O medicamento que a gente classifica como de média complexidade, né? Estou sugerindo aqui, não tem isso classificado, mas enfim, nós vamos ter que estar estabelecendo essa discussão, né? O componente especializado, como é que faz para o gestor municipal ter essa compreensão, esse acesso, a todo momento isso vai ter que ser abordado, né, na visão de resolver a gestão municipal. O Daniel está adorando, porque ele era responsável pelo especializado lá, né, Daniel? Então, de alguma maneira, essa dificuldade a gente tem passado aí. Mas, enfim, toda essa questão do financiamento a gente vai estar abordando, a dificuldade, e, obviamente, a organização dos serviços, que é um outro problema aí, que tem nos afetado diretamente, justamente em função de resolver essa extensão da assistência farmacêutica além do seu próprio umbigo, né? O que me preocupa muito é a discussão da assistência farmacêutica para dentro da assistência farmacêutica, né? Então, eu acho que se a gente conseguir, né, sair com essa discussão para fora da assistência farmacêutica, acho que vai ser ótimo. E aí vem, então, essa superação dos procedimentos técnicos gerenciais e técnicas essenciais, que aí o Gustavo colocou de alguma maneira de adequação da assistência farmacêutica, né? Dentro dos parâmetros de formação de rede, enquanto sistema logístico. Aí eu acho que é fundamental a gente estar superando isso. Eu acho que a preocupação do Elton, apesar de não ter conversado com ele ainda, superar justamente esse monstro que num primeiro momento aparece para o secretário, né, para o gestor, que é prover de medicamentos enquanto insumo para o usuário, e parece que está resolvida a questão da assistência farmacêutica, né? E que é justamente superar essa ação, né, focada no medicamento e insumo. Próximo. Rapidamente, então, discutindo, né, muito próxima e paralela à dificuldade da assistência farmacêutica enquanto organizar o seu serviço e a dificuldade da estruturação das redes de serviços e redes de atenção à saúde no SUS. Próximo. Então, a gente dividiu em 4 subtemas, né, que é a discussão da assistência farmacêutica enquanto modelo de atenção à saúde, né, e aí a gente pretende estar superando justamente essa questão da logística, né, simplesmente. Obviamente que nós vamos ter que abordar isso dentro de uma concepção administrativa, gerencial, né, de disponibilização do medicamento, né, do insumo, a questão do financiamento e a questão da qualificação, né, que é... Aí eu não quero discutir um programa, não quero descrever um programa, né? Eu quero colocar o exemplo, principalmente, de alguns municípios que estão tendo, na questão da qualificação da assistência farmacêutica, promovida pelo Ministério da Saúde, com convênios com algumas secretarias municipais, como Curitiba, por exemplo, né, Betim, enfim. E não discutir o programa, mas discutir a possibilidade de buscar um financiamento, um piso da assistência farmacêutica variável que qualifique as ações da assistência farmacêutica. Eu acho que esse é o objetivo quando eu coloco ali a questão do qualify, né? E a Rename aí vai ficar, e a incorporação de tecnologia vai ficar, o Elton ele vem falar um pouquinho mais aí próximo. Bom, a assistência farmacêutica aí, obviamente, são os conceitos, né, que aí a gente trouxe para estar colocando aí para vocês, né, como conjunto de atividades aí dentro da política nacional de assistência farmacêutica e política de medicamentos, e descrevendo a assistência farmacêutica como um conjunto de atividades compondo como um dos sistemas de apoio relacionados ao abastecimento e ao apoio terapêutico. Então, quer dizer, abordando a questão do ciclo, que são esses componentes, que são esses elementos, né? E aí, extrapolando um pouquinho e tentando discutir um pouquinho aí, viu, Fernando, como deveria ser, né? Que eu acho que isso é fundamental para propor até uma saída para superação da questão logística, somente logística do medicamento. Tá? Próximo. Então, aí, acho que é superar esse modelo meio quadradinho da concepção de rede, que coloca assistência farmacêutica dentro de apoio, né? Então, próximo, por favor. Aí vem uma proposta onde a gente
vai buscar aí assistência farmacêutica enquanto ponto de atenção e apoio e ponto de apoio terapêutico, saindo simplesmente dessa questão do abastecimento, e aí propondo uma integralidade própria que o medicamento tem que cumprir aí dentro das atenções de saúde, não só quanto à entrega de medicamentos, mas também quanto ao acompanhamento do uso desse medicamento, que acho que para mim isso é fundamental, porque não tem ninguém acompanhando isso hoje, tem ninguém acompanhando se o medicamento foi efetivo, se teve adesão ou não, né? Acho que mostrando a necessidade de colocar isso para o gestor e tentar buscar um modelo desse tipo. Obviamente que isso vem dentro de uma discussão do financiamento, que aí acho que é um ponto de pauta dentro do Conasems, aí é você universalizar hoje o Qualifar. Então acho que é partir para a discussão realmente de um financiamento dentro de um piso variável aí, né, próximo. E aí é o que a gente entende do que nós vamos escrever um pouquinho, né? Então, quer dizer, para o gestor da municipal, que é fundamental ele organizar a atenção básica, então como que ele vai organizar essa questão da assistência farmacêutica dentro da assistência farmacêutica da atenção básica, né? Então, dentro de um componente, a princípio, aí, né, mostrado pelo uso racional de medicamentos, né, nós temos aí o cuidado farmacêutico dentro de alguns itens que vão estar aí conversando com promoção, com cuidado, com a clínica farmacêutica, né, com a questão do técnico-pedagógica e principalmente com a questão clínico-assistencial, mas não abrindo mão, né, obviamente, da questão do abastecimento, que hoje praticamente está administrada, mas também como questões aí que se exigem desse profissional hoje, que a gente sabe que não existe, como que vai formar, como que vai capacitar, enfim, é isso. Tem mais não, né? Tem? Essa aí acho que caiu errado, era para estar lá no começo, que é a questão de financiamento próximo, então. Então, só para reafirmar que eu vou estar falando do Qualifar SUS em função dos 4 eixos que é colocado, não enquanto programa, que isso não me interessa, né, mas sim enquanto objetivo a ser buscado na questão do financiamento e da assistência farmacêutica. Acho que acabou agora. Bom, acho que ficou para o Manel aí a missão, mas eu vou estar junto com ele batendo essa bola, assim, trocando miúdos, né? Mas eu acho que o que o Fernando colocou, Manel, mas que acho que tem que entrar nessa linha, né? De como é que está e o que a gente tem como prospecção, de fato abordar mesmo, né? O que está hoje está dado, todo mundo compra e distribui de algum jeito, vê alguém lá que possa ajudar no registro histórico e isso vira uma bola de neve porque não é planejado, aquela epidemiologia não é integrada com a vigilância, você não integra com a atenção básica, isso tem de uma certa forma bem elaborado para que ele tenha realmente essa visão sistêmica de um todo e assim poder, né, tentar enquadrar uma prospecção mais ajustada na lógica que a gente tem discutido, né, com visão de futuro para a atenção básica. Mas, pegando na linha do que eu fiquei com muita autocrítica quando como a Fernanda colocou, depois de toda a discussão que a gente teve hoje, de como até a gente abordar isso, né? Falar de incorporação, de tecnologia, medicamento e pensar em lista, rename, dialogando com a Olga, coitada da Olga, que ela deve daqui a pouco vai entrar no esquema do antidepressivo aí para não se suicidar com tudo isso, mas até pena, mas esse é um tema transversal também. Então, assim, pensar nos conceitos estruturantes, eu botei alguns, eu mandei a Ana, precisa ver as referências, muitos já estão dialogando com a Fernanda, falar de o que é incorporação, medicina baseada em evidência, né, o que é o que a lei trouxe já, né, normatizado, o que é assistência terapêutica integral, né, que é parte do conceito da integralidade, que vai estar transversal com o Miguel ou com o Manel trouxe. Mas vai dialogar desde, por um exemplo, com a participação da comunidade, que a Denise traz, porque hoje os nossos conselhos estão minados com as associações de pacientes e traz a demanda do que a sociedade quer para a saúde.
né? O que a Ana Maria Braga traz todo dia com desejo do que é o bem-estar, né? E aí ela tem pauta isso todo